Existe um cansaço que não vem do corpo. Você dorme, mas acorda cansado. Descansa fisicamente, mas por dentro permanece inquieto. É o cansaço da mente sobrecarregada, confusa, fragmentada. Vivemos em uma geração exausta de pensamentos, opiniões, estímulos e ruídos. Nunca se pensou tanto, e, paradoxalmente, nunca se pensou tão mal. Pensamos rápido, reagimos rápido, julgamos rápido, mas refletimos pouco. E essa pressa silenciosa vai moldando nossa alma sem que percebamos. C.S. Lewis entendeu isso antes de muitos. Ele percebeu que o grande drama espiritual do ser humano moderno não era apenas a perda da fé, mas a perda da capacidade de pensar com profundidade diante de Deus. Lewis não começou sua jornada como um homem de fé madura. Pelo contrário, ele passou por longos períodos de ceticismo, racionalismo duro e resistência espiritual. E talvez por isso tenha compreendido algo essencial: a fé verdadeira não nasce de uma mente desligada, mas de uma mente disciplinada pela verdade. Aqui está o ponto central deste devocional. A transformação que você procura não começa mudando suas emoções, nem suas circunstâncias, nem suas relações. Ela começa mudando a forma como você pensa todos os dias. Lewis sabia que a mente humana é como um campo aberto. Se você não cultiva nada, ela não fica vazia, ela se enche de ervas daninhas. Ideias distorcidas, pensamentos automáticos, medos exagerados, culpas antigas, comparações constantes. Tudo isso cresce espontaneamente quando não há cultivo intencional. Por isso, ele insistia tanto no que hoje chamaríamos de hábitos mentais cristãos. Não se trata apenas de crer em Deus, mas de aprender a pensar como alguém que crê. Isso é muito mais profundo do que parece. Muitos cristãos acreditam em Deus, mas interpretam a vida como se ele estivesse ausente. Creem na providência, mas vivem dominados pela ansiedade. Confessam a esperança eterna, mas raciocinam como quem não vê sentido no sofrimento. Lewis enxergou essa contradição com clareza. Ele dizia, em essência, que grande parte do sofrimento espiritual não vem da falta de fé, mas da falta de coerência mental entre aquilo que se crê e aquilo que se pensa diariamente. E é aqui que o segredo começa a se revelar. Lewis compreendeu que a mente precisa ser reeducada. Não apenas informada, mas formada. Não apenas alimentada, mas treinada. Porque a mente não é uma serva neutra da verdade. Ela é influenciável, sugestionável, moldável. E se não for guiada, será arrastada. Ele observava que, em momentos de dor, medo ou crise, a mente tende a produzir pensamentos que parecem verdadeiros, mas que, na realidade, são apenas reações emocionais disfarçadas de conclusões racionais. Se sinto, então é verdade. Se penso, então é real. Se me parece assim, então deve ser assim. Lewis combateu essa armadilha com firmeza. Ele nos ensina que nem todo pensamento merece crédito. Que sentir algo não significa que aquilo seja verdadeiro. Que a mente precisa aprender a obedecer à verdade, e não às emoções do momento. Isso não é repressão emocional. É maturidade espiritual. Um dos maiores erros da espiritualidade moderna é acreditar que fé é sempre sentimento. Mas Lewis sabia que os sentimentos oscilam, enquanto a verdade permanece. Por isso, ele defendia algo que hoje parece quase radical: voltar todos os dias à verdade, mesmo quando não se sente nada. Ler quando não há vontade. Refletir quando a mente quer dispersão. Orar quando o coração parece seco. Não como um exercício de culpa, mas como um ato de fidelidade à realidade. Lewis entendia que a fé não se sustenta apenas nos dias bons. Ela precisa ser treinada para os dias escuros. E aqui há algo profundamente libertador. Você não precisa esperar estar bem para pensar bem. Você pensa bem para aprender a atravessar os dias maus. Esse é um dos maiores segredos da transformação da mente. Lewis não esperava que a dor desaparecesse para confiar em Deus. Ele confiava em Deus apesar da dor, sustentado por uma mente ancorada na verdade. Ele sabia que o sofrimento não é apenas um problema emocional, mas também um problema interpretativo. O que esse sofrimento significa? O que ele diz sobre Deus? O que ele diz sobre mim? O que ele diz sobre o mundo? A mente não treinada responde com desespero. A mente formada responde com humildade, lucidez e esperança. Lewis não romantizava a dor. Ele não a tornava bonita.
mas ele se recusava a deixá-la mentir. E talvez hoje sua mente esteja cansada não porque você sofre, mas porque você tem acreditado em pensamentos que não são verdadeiros. Pensamentos que dizem que você está sozinho, que não há saída, que sua história acabou, que Deus se esqueceu de você. Lewis diria, com doçura e firmeza, esses pensamentos precisam ser examinados, confrontados, iluminados. A transformação da mente não acontece por acaso. Ela acontece por exposição constante à verdade. Por isso, Lewis valorizava tanto a leitura diária, o silêncio, a contemplação, o pensamento profundo. Ele sabia que a mente precisa de alimento sólido. Caso contrário, vive de distrações. E distração constante não é descanso. É fuga. Hoje, muitas mentes estão distraídas o tempo todo, mas raramente em paz. Lewis nos ensina que a mente encontra descanso não quando foge da realidade, mas quando aprende a habitá-la com sentido. A verdade não anestesia, ela sustenta. Por isso, os devocionais diários não são um luxo espiritual. Eles são uma necessidade, não para acumular informações, mas para realinhar a mente todos os dias. Lewis sabia que ninguém permanece espiritualmente saudável sem esse realinhamento constante. A cultura empurra, a rotina pressiona, os medos se acumulam. Se você não retorna à verdade, sua mente se curva lentamente à distorção. E isso acontece de forma quase imperceptível. Um pensamento mal examinado hoje se torna uma convicção amanhã. Uma convicção não confrontada se torna um estilo de vida. Lewis nos convida a interromper esse ciclo. Ele nos chama a pensar com mais profundidade, a viver com mais coerência, a crer com mais maturidade. E tudo começa em algo simples, porém exigente, o compromisso diário com a verdade. Não apenas a verdade que conforta, mas a verdade que corrige. Não apenas a verdade que consola, mas a verdade que confronta. Lewis acreditava que Deus não quer apenas corações sinceros, mas mentes bem formadas. Porque uma fé sem pensamento se torna frágil. E um pensamento sem fé se torna vazio. A transformação da mente é, no fundo, um ato de amor a Deus. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e também com todo o entendimento. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo grandes decisões. Talvez Ele esteja te chamando a algo mais simples, e mais difícil, pensar melhor. Pensar com mais verdade. Pensar com mais paciência. Pensar com mais esperança. Talvez a sua cura comece quando você aprender a não acreditar em tudo o que passa pela sua mente. Talvez a sua paz comece quando você decide, todos os dias, voltar à verdade, mesmo quando não sente nada. Lewis nos mostra que a transformação da mente não é um evento espiritual extraordinário. É uma fidelidade silenciosa, repetida, cotidiana. É escolher a verdade quando a mentira parece mais confortável. É escolher o sentido quando o caos parece mais convincente. É escolher confiar quando o medo parece mais real. E isso não acontece em um dia. Acontece todos os dias. Que este devocional seja um convite. Não a uma emoção passageira, mas a um caminho. O caminho de uma mente renovada. Formada pela verdade. Sustentada pela fé. E, aos poucos, transformada pelo amor de Deus. Permaneça. Volte amanhã. A transformação é diária.